Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ah, muito bem. Melhorou. Eu fui recebido com tanto amor aqui na casa de vocês, desde a hora que eu cheguei, com tantos abraços e sorrisos e carinhos. Isabel, tem um lugar por aqui? Senta por aqui. Tem mais lugar aqui na frente, se tiver mais lugar aqui. Tem bastante gente chegando. Pronto. E é tão gostoso quando a gente vai na casa de alguém e é muito bem recebido, não é? Nós ficamos muito felizes. Só tem um risco de eu voltar mais vezes. É? Porque quando a gente é recebido com muito amor, com muito carinho, a gente quer voltar. Eu tenho um amor muito grande por Portugal. Eu gosto muito de Portugal, gosto muito da terra de vocês. Eu estive aqui em 2000, há 18 anos. Eu fiz a faculdade em Coimbra. E 18 anos depois, estou voltando agora. É claro que eu fiz faculdade com uns 12, 13 anos, estou novinho agora, né? Então faz pouco tempo. E voltar para Portugal e poder vir aqui à casa de vocês e falar um pouco dos meus livros, das minhas ideias, do que eu penso sobre Jesus, né? Sobre as questões da espiritualidade que tanto nos envolve, principalmente sobre a vida, me enche de alegria. Quero agradecer a Andréa, que sempre interagiu comigo no Brasil e trocando ideias e organizando aqui, acertando datas. E quando eu falei com ela, era um período de férias aqui de vocês, né? Então nós não conseguimos acertar e de repente deu tudo certo. Eu tenho uma coisa comigo que eu digo, vai dar tudo certo, sempre. No Brasil eu tenho um programa de rádio que a gente termina sempre o programa de rádio falando, vai dar tudo certo. E para que a gente possa usar todos os dias já dizendo que vai dar tudo certo, que tudo aquilo funciona para nós. E hoje a palestra é ainda mais especial, porque nós vamos falar do nosso mestre Jesus. Falar de Jesus para mim é trazer Jesus mais próximo de nós. Quando a gente fala do Evangelho, quando a gente fala das passagens bíblicas, muitas vezes a gente imagina um Jesus muito longe de nós. E de repente a gente traz Jesus para o dia a dia e percebe que nós podemos aprender com ele. Porque é justamente nos momentos de desafio que nós aprendemos. Então hoje nós vamos falar sobre esse livro, que é Jesus e a Arte de Vencer Desafios. Por que desafio e não problema? Porque quando a gente fica falando que tem um problema, aquilo cresce. Aquilo amplia na nossa mente, no nosso dia a dia, a gente está sempre dando atenção para ele. Eu, por exemplo, como eu estou viajando, eu estou distraído. Então não lembro de dor, não lembro de cansaço. E às vezes quando a gente tem muito tempo, a gente acaba lembrando de muita coisa que a gente não quer. Então o título é Jesus e a Arte de Vencer os Desafios. Então nós substituímos a palavra problema por desafio. Desafio, quando você diz, você já está dizendo para você mesmo que você vai superar. Então desafio você vai vencer, você vai passar por ele, você vai passar por mais essa etapa e vai evoluir. O Espiritismo nos explica a evolução da nossa própria alma, através dos desafios que vêm, chamados de expiações, né? De experiências que nós vamos passando, de provas até, alguns dizem, mas que na verdade são experiências. Então nós podemos aprender com as nossas experiências, através de uma pergunta muito importante. Sempre quando alguma coisa nos acontece, ao invés de perguntar por quê, porque quem se pergunta sempre diante de um desafio, um porquê, ele está sempre sentando na vida num banco de vítima. Porque ele está sempre esperando aparecer um culpado. Por que, meu Deus? Por que comigo? Por que tinha que ser assim? Por que justamente nessa hora? Por que na minha família? Então eu estou procurando sempre um motivo para que algo tenha acontecido comigo. Quando a minha mente troca a pergunta do porquê e eu uso um para quê? Peraí, para que isso está me acontecendo? Para que isso entrou na minha vida nesse momento? O que eu posso aprender com isso? Nesse momento eu saio do banco de vítima e sento num banco de aluno. O aluno é aquele que está dizendo para o mundo, eu quero aprender. Quando nós sentamos num banco da faculdade, da universidade, da escola, nós estamos dizendo para nós mesmos, eu vim aqui para aprender alguma coisa. É claro que hoje nós sabemos que o aprendizado se dá com a troca, né? De informações, com a troca de experiências. Eu aprendo muito mais com os outros. Eu lembro quando eu comecei a fazer palestra, isso há 18 anos, eu estou agora com quase 40, então
quando eu comecei a fazer palestra, então vocês podem ver no livro que eu estou até sem barba ainda, né? Então às vezes eu chegava nos lugares para fazer palestra e tinha pessoas que falavam assim, nossa, mas é muito novinho, vai fazer palestra, né? Para nós aqui, e eu dava aula em faculdade também, que tinham pessoas às vezes com uma idade mais maior que a minha, na sala de aula, né? Eles dizem, nossa, mas o professor é muito novo. É a mesma coisa quando às vezes vamos a um hospital e o médico é muito novo. Ficamos às vezes com medo, inseguros, não sei se é assim aqui, mas às vezes quando é no Brasil a gente chega e tem a sensação de que o médico acabou de se formar, nós falamos, será que ele sabe dar injeção? Não é assim? Então, a gente fica com um pouco de receio. E é natural. Então, nós, quando percebemos que podemos aprender até com uma criança que nos ensina, com a verdade dela, dizendo exatamente o que ela está sentindo, porque ela não quer nos agradar. Se ela gosta de você, ela gosta e vem naturalmente para você. Quando ela não gosta, ela já fica no cantinho dela e diz como é. Talvez por isso Jesus tenha dito para as pessoas, deixe vir as minhas crianças. Quando Jesus estava sempre nas ruas de Jerusalém, Cafarnaum, na Galileia, e vinha aquele grupo de crianças até ele, os adultos tentavam segurar as crianças não tinham vez. E aí Jesus disse, não, deixa vir a mim os pequeninos. Aliás, quem quiser acessar o reino dos céus, precisa aprender muito com eles. Aprender com essa sensibilidade da vida. E ela começa exatamente no momento em que a gente aprende o funcionamento da nossa mente. Como eu sou terapeuta, eu procuro trazer para minhas palestras como funciona a nossa mente. Porque está tudo aqui. Tudo começa no pensamento. A primeira coisa é saber como eu pergunto diante dos desafios. Hoje não perguntamos mais por quê. Vamos perguntar o quê? Para quê? Para que eu estou passando isso? O que eu posso aprender com essa situação? Espera um pouco, me aconteceu aquilo no trabalho, ao invés de se perguntar, meu Deus, por quê? Não. Para quê? O que eu posso aprender nesse momento com esse exercício que está me acontecendo? Alguém me desafiou, me fez passar raiva, nervoso, às vezes dentro da própria casa, né? Chico Xavier dizia que nós aprendemos muito com aqueles que estão próximos a nós. Primeiro, porque nos conhecem com profundidade. Segundo, porque reencarnamos na família que precisávamos reencarnar. Então, ali estão as pessoas que nós aprendemos a amar. E é exatamente essas que nos desafiam. São exatamente essas pessoas que nos magoam, porque elas nos conhecem com profundidade. E olha como funciona a nossa mente. Vem um pensamento, rapidamente esse pensamento vira palavra, e aí nós começamos a falar como nós pensamos. Daqui a pouco essas palavras viram ações, atividades, ações do dia a dia. As ações vão se transformando em hábito. O que é hábito? Hábito é tudo que a gente começa a fazer sem perceber. Você tem um hábito de manhã para pentear os seus cabelos, para escovar os dentes. Você tem um jeitinho só seu de dormir. Tem ou não tem? Tem. Quando sai do nosso hábito, a gente acha até estranho. Tem algumas pessoas que vêm à casa espírita e sentam sempre no mesmo lugar? Tem ou não tem? Não olha para o lado essa hora, porque senão... E nem cutuca quem está perto, né? Uma vez eu fiz uma palestra a palestra chamava-se Amando Uns aos Outros. E aí eu falava sobre coisas do dia a dia que nós fazemos na família, no relacionamento. E eu de cima olhava e eu falava alguma coisa e via assim, pum. Aí o outro fazia, pum. Era assim, né? Um cutucava o outro, falava alguma coisa, um cutucava. Querendo dizer, essa é para você, ó, isso aí que ele falou é para você. E aí no final da palestra eu disse para eles, olha, vamos mudar o nome da palestra de Cutucando Uns aos Outros, a partir de agora. E aí eu uso uma coisa que é muito legal, que diz assim, quando eu vejo alguma coisa em alguém, eu também tenho, porque eu reconheço aquilo e consigo ver no outro. Nosso pensamento vai virando palavra, palavra vira atitude, atitude vira hábito. E, olha o detalhe, o hábito constrói a sua realidade. Então a vida que você tem hoje, o que construiu tudo isso foi a tua própria realidade, que é o seu hábito, que são as suas ações, que são as suas palavras, que começa onde? No pensamento. Por isso que está tudo transformado no pensamento. Quando eu vinha para cá, eu vinha pensando no que falar, e pensei justamente no milagre, onde Jesus fala sobre a fé. Jesus ensinava sobre a fé o tempo todo. E André, quando abriu o Evangelho, falou exatamente disso, né? Do grão de mostarda, da fé, do orar, do acreditar. Existem duas maneiras de ver a vida. Uma, como ganhador. E uma outra maneira de ver a vida é
como perdedor. Olha como funciona a mente das duas pessoas. O ganhador é aquele que olha sempre pensando o que eu posso aprender. O ganhador, ele entra na casa dele e ele olha o que ele já tem. Ele reconhece o que ele já conquistou. O ganhador, quando ele conversa com alguém, ele não fica vendo defeito, ele olha o que ele pode aprender sobre aquilo. Esse é o ganhador. O que eu posso aprender sobre alguma coisa na vida? O ganhador, ele está sempre otimista, ele está sempre pondo os outros para frente, ele elogia. A mente do ganhador quer ver como o outro pode viver melhor. A outra mente, a outra maneira de ver a vida, é como o perdedor. E o perdedor não é aquele que não tem, é aquele que vê que não tem. Porque ele entra na casa dele, ele vê aqui o que ele não tem ainda. Então ele comprou um sofá, mas ele olha, mas ainda estão faltando as cortinas. Ele olha para alguém, ele só vê defeito. Olha como ele fala, olha o tipo de camisa que ele usa, olha como ele penteia os cabelos, mas por que é assim? Por que está calor? Por que está frio? Por que está não sei... Esse é o olhar de perdedor que sempre reclama de tudo. O perdedor não é o que não tem, é o que não vê quando tem. Eu atendo em São Paulo, meu consultório fica em São Paulo. Então eu atendo muitas pessoas diariamente. Quando as pessoas chegam no meu consultório, normalmente elas falam tudo que elas não querem mais. Reclamam do marido, reclamam da casa, reclamam do emprego, reclamam do salário, falam tudo. Falam do marido falam bastante, falam do marido. E aí eu sempre faço uma pergunta assim para as pessoas. Eu pergunto, o que você quer no lugar de tudo que você não quer mais? Aí elas olham para cima. Sempre quando faz assim, olha para cima, porque está pensando o que quer. Olham para cima. E elas dizem assim, não é que eu não tinha pensado nisso? Olha como funciona a mente dessas pessoas. Elas estão tão atentas ao que elas não querem mais. Ah, porque eu estou gorda. Ah, porque o meu cabelo é feio. Ah, porque onde eu moro não é legal. Ah, porque é distante. Não, porque não sei o quê. E elas só olham para aquilo que não está dando certo na vida delas. Quando elas fazem isso, o olhar e a mente registra só o que não está legal. E a impressão que ela tem é que a vida dela está assim o tempo todo. Porque ela só olha com o olhar de perdedor. Ela está olhando sempre o que não está dando certo dela. Quando eu faço a pergunta, o que você quer no lugar de tudo que você não quer mais? Eu fiz com que a mente dela pensasse no positivo, no novo. A nossa mente tem um lado reservado só para a gente sonhar. A nossa mente tem um lado reservado só para a criatividade. E o que nós fazemos com a nossa mente? Nos preocupamos, reclamamos, olhamos para o que não está dando certo. E nós preenchemos a nossa mente com tudo e não dá espaço para sonhos, para criatividade. E aí nós fazemos uma coisa com a gente mesmo, que é se preocupar. No Brasil acontece muito isso, aqui em Portugal eu sei que não tem preocupação. Mas lá, as pessoas andam preocupadas. O que é o preocupado? É o pré-ocupado. É o ocupado antes do tempo. Então, quando eu estou pré-ocupado, vocês usam muito essa expressão aqui do preocupado? Pré-ocupado. Ah, estou preocupado porque meu filho vai chegar. Ah, estou preocupado porque eu não fiz o jantar. Ah, estou preocupado porque segunda-feira eu tenho que entregar tal coisa. O que eu estou fazendo com a minha mente? Eu estou trabalhando ela sempre no futuro. Então, dessa maneira, eu estou me ocupando antes do tempo. Pré-ocupado, ocupado antes da necessidade. Aí que vem uma frase que funciona muito bem pra gente. Deus não chega nem um minuto antes, nem um minuto depois. Deus chega no minuto exato de que nós precisamos. Olha como é que alivia. Respira para você ver como alivia. Ó. Então agora eu não preciso mais me preocupar. É claro que eu vou me organizar, eu vou trabalhar para isso. Eu não estou dizendo que é para você sentar e que tudo vai resolver. Não, você já aprendeu que você constrói a sua realidade. E você está caminhando para construir. Agora, como eu quero construir? Se eu estou sempre preocupado, sempre pensando no futuro, eu desenvolvo algo chamado ansiedade. E a ansiedade nada mais é que um medo de algo que pode acontecer ou não. Porque eu não sei se vai acontecer. Mas eu estou ansioso. Usa-se muito isso aqui também, né? Ansioso. Estou ansiosa. O que é a mente do ansioso? Eu estou sempre pensando para frente. Sempre pensando para frente. Ansiedade, pensar para frente, você tem uma tendência muito grande a trazer ansiedade para você. Pensar sempre no passado, nas culpas, nas mágoas,
os melindres. Usa-se melindre aqui? A palavra melindre? Melindres, tristezas do passado, traumas. Eu puxo a minha mente para a depressão, para a tristeza. Você pode reparar que a pessoa, quando ela está triste, ela está sempre cabisbaixa. Parece que está sem energia. Ela está sempre pensando em alguma coisa que já aconteceu. Ou a mente dela pensa sempre assim: deveria ter feito tal coisa. Eu deveria ter falado aquilo. Eu não deveria ter feito aquilo. Sempre quando você usa uma frase achando que você poderia ter feito alguma coisa, você traz culpa para sua mente. Culpa te pesa. Porque me fizeram tal coisa. Então você traz mágoa. Mágoa. Água. Água ruim dentro de você. Olha como está tudo controlado pela nossa própria mente. Está dando para compreender bem ou estou falando muito rápido? Tá? Então tá bom. Se eu falar alguma palavra aqui, você me dá uma ajuda. Você faz uma tradução simultânea. Então, quando levam Jesus, quando levam uma moça até os discípulos, ela estava com um problema de saúde, alguns acreditavam que ela estava endemoniada, os discípulos não conseguem resolver o desafio dela. E aí levam até Jesus. E Jesus, claro que resolve. Jesus, então, naquele dia, se reúne com os discípulos. Vocês imaginam como seria uma reunião com Jesus? Sabe que Jesus dava bronca também? Chamava atenção? Ele não era tão bonzinho assim só de, né? Ele também ia ensinar, como todo professor, como todo mestre, chama-se atenção. Quem é mãe e pai aqui? Levanta a mão, vó, levanta. Aí, estou quase todo mundo. Você ama o teu filho, o seu neto, mas quando precisa, não é? Quando precisa dar uma bronca, chamar a atenção, você faz, não faz? Mesmo amando. Então Jesus, naquele dia, se reúne com os discípulos e ele diz uma coisa muito bonita, que é o que a Andréa leu aqui. Ele usava muitos exemplos da natureza, da geografia do lugar em Israel. Então, ele olha para as montanhas e diz: até quando eu vou ficar aqui no meio de vocês? Ou seja, vocês precisam também resolver os seus desafios. E aí Jesus diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e ele dava muito exemplo sobre coisas da natureza, eu acho bárbaro isso, porque é o que as pessoas conheciam. Se você tiver fé do tamanho desse grãozinho de mostarda, e você olhar para aquela montanha e disser para ela: mova-se daí, ou seja, saia de um lugar e vai para o outro, ela fará isso. E Jesus dizendo isso para os discípulos. Eu, quando era criança, eu fui criado num lar evangélico, então eu ia para a igreja com a minha mãe. E quando o pastor dizia sobre essa passagem bíblica, eu, criança, ficava imaginando a montanha voando de um lugar para o outro, né? Quando eu cresci, eu entendi que Jesus queria dizer para as pessoas, para os discípulos e para as pessoas, que essas montanhas são as montanhas que estão aqui. São os desafios que nós estamos passando. Ou seja, se eu acreditar, se eu tiver fé, se eu tiver positividade, se eu começar a trabalhar na direção, as coisas vão acontecer para mim. Fé significa força espiritual. É que aqui dentro existe uma alma, uma força espiritual tão bárbara que quando eu quero alguma coisa, eu consigo. A nossa luz aqui dentro, ela é tão forte. Pode chamar como você quiser, luz, alma, espírito, como você quiser entender. Aqui dentro existe um espírito, uma alma tão forte que o corpo acaba, ela continua. Por isso que nós recomeçamos o tempo todo. Se você é espírita, então você acredita em reencarnação. Uma hora, a gente não vai precisar dessa boca mais para falar, desses pulmões para respirar, dessas pernas para andar. O corpo vai acabar. E Deus não quer nem o nosso corpo. O corpo fica aqui, né? Os parentes ainda têm que enterrar rapidamente. Deus quer a nossa essência, que é o nosso interior. Nosso espírito recomeça. Olha que bonito isso. O corpo acaba e a gente recomeça. E às vezes a gente precisa recomeçar aqui no emprego novo, a gente reclama. Precisa mudar de casa, a gente reclama. Uma amizade que acaba, a gente reclama porque tem que conhecer gente nova. Eu vejo pessoas que falam assim: eu não vou naquela festa não conheço ninguém. Mas tem 200 oportunidades de conhecer uma pessoa diferente.
aprender com o outro. Tem pessoas que terminam um casamento e falam, acabou o mundo para mim. Eu atendo no consultório pessoas que terminam um namoro e acabou o mundo para elas. E eu digo, quanto tempo vocês namoraram? É uns 3 meses, 4 meses. Mas a pessoa respeita a dor dela, mas por dentro eu estou dizendo assim, acabou o mundo por causa de um namoro, mas cadê o seu mundo? O meu mundo? Porque todas as companhias são temporárias. Mãe passa, pai passa, irmão passa, marido passa, amigo passa. Namorado, então, se passa rápido. Se tiver alguém sofrendo aí por namoro, já sabe. Né? Só você é eterno com você. Só você é eterno com você mesmo. Eu estive agora, essa semana, eu cheguei em Portugal tem 10 dias, né? E eu estava com um grupo de brasileiros. Então nós viemos com um grupo e eles vieram fazer uma viagem terapêutica, onde eles conhecem o país de vocês e ao mesmo tempo ficam com um terapeuta fazendo as terapias durante a viagem, né? As meditações. Tivemos com a Isabel também no jantar, né? Que é uma coach maravilhosa. Então, as pessoas se cuidam durante essa viagem também. Foi uma viagem incrível. Hoje eles estão voltando para o Brasil. Eles estão no aeroporto agora e aí eu aproveito para ficar um pouquinho mais com vocês, para fazer as palestras. E nós fomos visitar muitos lugares maravilhosos que vocês possuem aqui. E um dos palácios que nós entramos, a gente vê aqueles quadros, aqueles tapetes, aqueles objetos, as mesas, não é? E nós olhamos tudo aquilo e falamos, puxa, será que passamos por aqui? Será que usufruímos disso aqui? Será que também aprendemos com algum... Passamos por aqui? Quando nós estudamos as coisas de Jesus, nós dizemos assim, será que passamos por lá? Hoje é mais fácil a gente olhar a história de Jesus e falar, jamais eu faria isso. Aí imagina aquelas pessoas negaram Jesus. Hoje às vezes a gente julga, né? Talvez lá faríamos igual, com medo de morrer. E aí tem uma passagem que diz assim, em Mateus capítulo 8. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então Jesus desafiava a fé das pessoas o tempo inteiro. Por que você está duvidando? E antes de algum milagre acontecer, ele perguntava, você tem fé? As pessoas, sim. E Jesus nunca disse, eu te curei. Não tem no Evangelho assim, Jesus dizendo, eu fiz, eu curei, eu mudei tua vida, eu te salvei. O que Jesus dizia, a sua fé te curou. Por isso a minha pergunta nessa tarde é, onde é que você guardou a sua fé? E a fé é justamente nos momentos de dor que a gente percebe se nós temos ela ou não. Jesus, um pouco antes de ser entregue aos soldados romanos, porque Jesus, ele sabia o que ele ia passar. Ele já estava no jardim de Getsemane, porque depois do milagre que ele fez com Lázaro, ou seja, ele ressuscitou um homem, né, trouxe de volta da morte. Então, quando aconteceu aquilo, se espalhou muito rapidamente a notícia de que Jesus era um mestre, um Messias, um discípulo ali, alguém diferenciado, enviado de Deus. Então isso na cabeça dos políticos da época, etc. Então ele foi uma ameaça. Então quando acontece o milagre de Lázaro, a partir dali já começa a perseguição muito forte a Jesus. Então Jesus estava no jardim de Getsemane, embaixo das oliveiras, reunido com alguns dos seus discípulos, e lá estava Judas. E Judas, então, sai dali para contar para os soldados romanos onde estava Jesus escondido. Quando Judas sai, Jesus vai fazer uma oração. Olha como é importante a gente orar. Jesus orava. Aliás, ele ensinou a gente a orar, né? Ensinou os discípulos a fazer o Pai Nosso. Então Jesus se retira um pouco para orar. Tamanha era a dor de Jesus, tamanha era a aflição de Jesus, que Jesus respira sangue. O seu suor transpira sangue.
Hoje a medicina já explica que o nosso corpo, tamanha dor que estamos sentindo, tamanha aflição, o suor se transforma em gotas de sangue. No jardim de Getsemane, Jesus transpira sangue, tamanha era a sua dor. Quando os soldados romanos chegam, Judas havia combinado algo com eles, dizendo, porque eles perguntaram, como vou saber quem é o seu mestre? São todos parecidos, como eu vou saber quem é ele? Então Judas diz, é aquele que eu vou beijar o rosto. Então quando ele chega próximo a Jesus, ele beija o rosto de Jesus. Durante a oração de Jesus, Jesus sabia tudo que ele passaria. E ele pede para que Deus afaste esse cálice dele. Então ele pede, Deus, afasta de mim esse cálice. Ou seja, afasta de mim esse sofrimento. E mesmo assim ele passa por tudo que ele precisava passar. Jesus então é entregue e todo o resto da história nós conhecemos. Toda a crucificação, tudo o que acontece nós conhecemos. O que às vezes a gente não para pensar é que Jesus passou pelas dores que nós passamos e às vezes dores até maiores. A tristeza, a decepção, a traição. Quem já se sentiu traído sabe como dói ser traído. E não é só pelo marido, pela esposa, às vezes pelo colega de trabalho que rouba a tua ideia. Alguém que puxa o teu tapete. Usa essa expressão assim? Puxar o tapete do outro, né? Hoje eu aprendi uma expressão no táxi. O táxi disse assim para mim, que no Brasil precisa andar com um olho no burro e outro no cigano. Eu achei muito legal, eu vou chegar falando isso agora, né? Porque lá nós falamos assim, um olho no peixe e outro no gato. Que é um olho no peixe e outro no gato, né? Ou seja, tem que estar sempre esperto, né? Andando na rua com o celular, para não ser assaltado. E aí nós estávamos conversando justamente sobre isso, que aqui pode-se andar com mais tranquilidade, porque ele disse para mim que em Portugal não tem ladrão. Tem! Um bocadinho só, né? Como todo lugar do mundo, né? Como todo lugar do mundo. A minha mente volta novamente lá naquele lugar onde Jesus estava conversando com os discípulos. E então Jesus dizia para eles sobre a fé e sobre não desistir. Então os discípulos saíram dali. Só que durante a crucificação de Jesus, muitos negaram Jesus e muitos deles fugiram. Muitas pessoas que seguiam Jesus fugiram, saíram. Eu passei aqui em Portugal por uma cidade que eu não consegui lembrar o nome, né, César? Que é por onde passou São Tiago. Alguém sabe a cidade? Eu esqueci o nome, que eu estive na cidade, mas me apagou o nome da cidade. No Alentejo. Tem uma cidadezinha e lá tem uma igreja e ali existem os estudos mostrando que por aqui, por aquele espaço, passou São Tiago, que depois tem os restos mortais em Santiago de Compostela. Mas eu esqueci o nome da cidade, se eu lembrar até o final da palestra eu conto para vocês. Nós fomos até lá. E aí eu estava pensando o quanto esses homens que falaram não para Jesus e depois viram tudo o que aconteceu, o quanto se arrependeram. E o quanto saíram dali com dívida, entre aspas, para poder falar daquele mestre. E olha que interessante, não tinha Facebook, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha revista, não tinha jornal, não tinha WhatsApp. Consegue imaginar sua vida sem WhatsApp? Não tinha nada. E como se espalhou a notícia sobre Jesus de tamanha velocidade que hoje, 2018 anos depois, nós estamos aqui falando dele ainda e aprendendo sobre ele. Então tudo que acontece com Jesus não é por acaso, nos ensina muito para os nossos próprios desafios. Então Jesus nos ensina a arte de vencer os desafios nossos todos, enquanto nós aprendemos com eles. E é nesses momentos de angústia, nos momentos de dor, nos momentos que a gente acha que nada vai funcionar pra gente, que não vai dar certo, que todo mundo nos deu as costas, é nos momentos que a gente mais se apega com os aprendizados de Jesus, se apega com os ensinamentos do nosso mestre do Evangelho. Fé, força espiritual. Se eu pudesse resumir essa conversa hoje nossa, dessa tarde, seria exatamente sobre a fé. A fé, quando a gente acha que nada mais vai
acontecer de diferente. E vem Deus e nos surpreende. Quando eu estive na Índia, eles têm um costume muito bonito de cumprimentar a outra pessoa dizendo namastê, que nada mais é que o Deus que mora aqui saúda, né? Cumprimenta o Deus que mora também no outro. Então eu aprendi muita coisa bacana na Índia sobre a fé, sobre a energia do outro, mas foi numa cena tão simples do dia a dia pela Índia que me tocou muito. Eu estava saindo de um ashram. Ashram é uma república de estudante, mas que recebem turistas. E ali trabalhava um menino. E ele carregava as malas. E ele estava com uma pulseira muito bonita. E eu, como gosto muito de pulseira, eu olhei para ele e elogiei a pulseira dele. Falei, que pulseira bonita a sua. E aí ele foi tirando a pulseira e disse assim, então é sua. Tá. Falei, não, eu só estou dizendo que ela é muito bonita. Não precisa me dar. E aí eu fiquei todo sem graça, né? Porque eu só queria elogiar. Ele falou, não, pode ficar com a pulseira. O rapaz que trabalhava. Imagina, 2 bilhões de pessoas que precisam de emprego e às vezes oferecem tão pouco. Aquela pulseira foi muito cara para ele. E ele falou, não, pode ficar com a pulseira. Eu falei, não, é sua. Ele falou, não, pode ficar. E olha que bonito que ele me disse. Pode ficar com a pulseira, porque se você estiver feliz, eu também vou estar. Bonito, né? Às vezes a gente tem tantos estudos em tantas teorias. Eu saí do Brasil, fui até a Índia para estudar as teorias e aprendi muito com um menino que trabalhava ali no hotel. A se desprender. Não pode ficar com ela, porque se você estiver feliz, eu também estarei. E às vezes a gente briga com alguém porque pegou alguma coisa nossa, né? Que não devolveu, porque não sei o quê, porque a gente fica muito no minha vida, meu problema, minha casa, o meu dói mais. Não, porque o meu dói mais. A nossa mente vai sempre para a tragédia. Vai sempre para prestar atenção para aquilo que não está funcionando. Olha como funciona a nossa mente. Trabalhe a tua mente com o positivo dela. Vem um pensamento negativo, substitua por um positivo. E sempre faça uma pergunta. Vem um pensamento negativo, pergunte para você mesmo. Esse sou eu? Eu sempre quando vem um pensamento negativo na minha cabeça, eu falo, esse sou eu? Esse é o William falando ou não sou eu? Porque eu não pensaria assim. Mude a sua frequência de pensamento para trazer para você a sua positividade. Isso nada mais é que um treino. A nossa mente precisa de apenas 3 semanas para se adaptar a um hábito novo. Lembra que eu falei pensamento vira palavra, palavra vira atitude, atitude vira hábito. E hábito constrói a nossa realidade. William, como é que eu vou adaptar um hábito novo na minha vida? Eu vou adaptar um hábito novo fazendo isso todos os dias. Durante 3 semanas a minha mente se acostuma com algo novo. E aquilo se transforma num hábito e eu nem percebo mais que estou fazendo. A nossa mente, com o hábito, funciona como uma estrada. Sabe uma estrada velha que não passa carro mais? O que acontece com uma estrada velha quando não passa carro mais? Não passa gente mais? O que vai acontecendo com aquela estrada? O mato toma conta, o que mais? Vai desaparecendo. Então aquela estrada velha que ninguém passa mais, ela vai perdendo a utilidade e ela vai desaparecendo. Um hábito velho na sua mente que você não usa mais é como uma estrada velha que vai perdendo a força. O hábito novo é como uma estrada nova. Que, como é uma estrada nova, passa carro, passa pessoas, passa bicicletas e vai abrindo aquela estrada nova. Ela está sempre funcionando. Assim é o hábito. Se o médico disser para você assim, você não pode mais tomar café com leite, você vai esquecer o sabor do café com leite? Não. Vai estar sempre aqui o sabor do café com leite. Mas de manhã eu posso começar a tomar um suco, um chá, só o café puro. E aí eu vou construindo um hábito novo. Em 3 semanas eu aprendi um hábito novo. Eu vou sempre pro resto da minha vida saber o sabor do café com leite, mas eu não preciso mais tomar. E eu construí um hábito novo. Agora tem um segredo. Eu construo um hábito novo
na direção de onde eu quero ir. Por isso que a pergunta sempre é, para onde você está indo? Nenhum vento é favorável para o marinheiro que não sabe para onde quer ir. Enquanto eu pergunto, pensa aí dentro de você. Não precisa falar. Pensa. Para onde é que você está indo? Os seus hábitos, as suas atitudes, os seus pensamentos estão te levando para onde? Ah, William, mas eu estou muito velhinho já para mudar hábito, muito velha para mudar, hoje não adianta mais. Tem gente já deixando para outra encarnação, sabe? Falando assim. Antes a gente deixava para o mês que vem, para o ano que vem, tem gente já deixando. Outro dia uma senhora me disse assim, William, eu estou ficando com meu marido, não aguento mais ele. E ela ainda disse assim, eu não vejo a hora dele morrer. Mas eu estou ficando com ele, que eu sei que é um karma, né? Então eu vou queimar esse karma nessa vida para não voltar mais com ele aqui. Então essa ainda estava queimando o karma. Então tem uma expressão nova aí, né? Queimar karma, gastar o karma. E aí eu lembro de uma história de Chico Xavier, em que Chico contava que uma senhora ficou com o marido, mas ela detestava o marido. E ela ficava torcendo para ele morrer. Só que quem morreu primeiro? Ela. E quando ela chegou na espiritualidade, né, achando que estava aliviada, você sabe que Deus não castiga, a espiritualidade não castiga, não pune, só nos dá oportunidade. Então chamaram ela dizendo assim, olha, a senhora, durante 40 anos, ficou com o seu marido, mas a senhora aguentou ele, fazia comida com raiva, lavava roupa com raiva. O sentimento que a senhora fazia estava tudo aqui dentro. Então a senhora ficou 40 anos com ele e não conseguiu amá-lo. Por isso nós vamos te dar uma oportunidade. Na próxima vida a senhora vai voltar com ele. E vão ter mais 40 anos juntos. Aproveita. E agora você vai aprender a amar. Espírito, não escuta o que a gente fala, escuta o que a gente pensa. Você acha que a espiritualidade não está ouvindo o que você está pensando aí? Às vezes a gente fala as coisas bonitas para os outros, mas está com raiva por dentro. Às vezes nós fazemos alguma coisa para os outros dizendo sim, eu vou na festa, mas por dentro você está assim, ai, como eu queria ficar em casa. Adianta ir à festa? Não. A tua energia não vai ser boa. Você não vai trazer coisas boas para você. Em João capítulo 10 está escrito uma frase de Jesus que é assim, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. O que é uma vida em abundância? É uma vida boa. É uma vida onde você traz para você abundância de tudo. Saúde, prosperidade, financeira. Abundância no sentido de se relacionar bem com seu companheiro, com você mesmo, se amar e ser amado. Estar completo de si para então poder dividir a vida com o outro. No Brasil se usa muito uma expressão assim, eu quero alguém que me complete. Fala-se assim também aqui? Ou seja, eu estou vazio e quero alguém que me complete. Por isso que tem tanto problema em relacionamento. Porque o outro não vem para te completar. É você completo de si que compartilha uma vida com alguém. Porque você está tão bem, tão feliz com você, que você está transbordando, você é abundante de si, que você agora pode ter alguém para amar, então dividir, compartilhar. Cada pessoa já tem o seu desafio de vida. Cada alma é única e já traz em si os seus desafios. Será que é por isso que Jesus olhava para as pessoas e dizia, deixa brilhar a vossa luz. Deixa brilhar a sua luz. Deixa brilhar a sua luz. Deixa brilhar a sua luz. Jesus estava lembrando as pessoas de que elas possuem uma luz aqui dentro. Deixe brilhar a sua luz. Quantas vezes a gente se esquece dessa luz nossa? Porque alguém falou que você é feio. Porque alguém falou que você não presta para aquilo. Que você não ia dar certo mesmo. Ah, você é pobre, você não vai dar certo, você não vai chegar lá mesmo. E de repente a gente vai entrando numa caverna de si mesmo e não enxerga a sua luz. Deixa a sua luz brilhar. Olha para quem está do seu lado e diga para ele, deixa a sua luz brilhar. Vai, vira para quem está do seu lado e avisa ele. Deixa a sua luz brilhar. Vira para o outro que está do seu lado e diga, deixa a sua luz brilhar.
Deixa brilhar a sua luz. Pronto, era só isso. Era só isso, né, Sérgio? Porque tem gente que fala assim, vira pro lado e fala assim, deixa a sua luz entrar. Tá vendo? Falei porque era pra você ter vindo, falei que você não. O pai tinha que estar aqui, tá vendo? Ele que estava aqui, assim, ele que tinha que ouvir isso. Ou meu marido tinha que estar aqui hoje ouvindo isso, né? Meu filho. Quando nós falamos para outro assim, deixa brilhar a sua luz, você está lembrando ele, em outras palavras, aí dentro tem uma alma maravilhosa que brilha e que traz tudo de bom para você e que constrói a sua realidade e que te traz bênçãos para a tua vida. Um dia Jesus estava dando aula e Jesus sabia ler e escrever. Jesus era apenas 5% da população que sabia ler e escrever. 95% da população não sabia ler e escrever. Então, dos 18 até os 30 anos, é uma idade em que nós não temos muitos relatos, não sabemos muito o que Jesus fez, né? Quando eu estive em Israel, eu fui numa cidade onde ficavam os essênios. Dizem que lá Jesus aprendeu a ler e escrever, né? Dizem que Jesus estudou com os essênios. Eu não sei, né? Mas quando eu estive lá em Israel, nessa cidade chamada Qumran, o nome da cidade. Nessa cidadezinha tinha alguns estudos dizendo que Jesus passou por ali e estudou com os essênios. O que nós sabemos é que Jesus sabia ler e escrever. Então Jesus estava, quando dava suas aulas, às vezes ele escrevia na areia, no chão. Então, uma mulher havia sido pega em adultério. E a lei da época dizia que a mulher, quando era pega em adultério, ela deveria ser apedrejada. Então era apedrejada até a morte, porque ela foi pega em adultério e todo mundo ficou sabendo. Então ela era exposta. Então quando prendem essa mulher, eles têm uma ideia, porque eles queriam pegar Jesus, né? Queriam prender Jesus. Então eles têm uma ideia. Vamos levar essa mulher até Jesus e vamos ver o que ele decide. Se ele ficar do lado da mulher, ele vai estar sendo contra as leis da época. E então nós prendemos ele. Se ele ficar do lado do povo, nós vamos dizer, olha, deixou uma mulher ser apedrejada, que mestre é esse de vocês? Então eles pensaram assim, de um jeito ou de outro, Jesus será pego. Então levam aquela mulher, que já sabia que ia morrer, até Jesus. E Jesus está dando a sua aula ali. Então está cheio de gente acompanhando. E chega aquele monte de gente com pedras nas mãos e jogam aquela mulher no chão, explicam para Jesus o que aconteceu e manda ele tomar o veredito. Dizer o que deveria ser feito. Então Jesus está dando a sua aula, ele pensa um pouco e ele diz uma frase que todos nós conhecemos. Atire a primeira pedra, aquele que daqui não tiver nenhum pecado. Olha que inteligente o que Jesus faz com a mente de quem está ali. Ele não fica nem do lado da mulher, nem do lado das leis da época, e nem contra as leis da época. Ele faz uma pergunta. Atire a primeira pedra, quem não tiver pecado nenhum. E olha o que me encanta em Jesus. Ao invés dele acusar ou dele agradar, ele faz perguntas para que o outro possa pensar. Então aqueles homens que estavam com as pedras nas mãos, gente, né, ruim. Hoje em dia não tem mais gente ruim no mundo, naquela época tinha muito. Continuam com as pedras nas mãos. E ele começa a perguntar, vamos, atira a primeira pedra que não tiver pecado nenhum. E olha o que acontece com aquelas pessoas. Elas começam a soltar as pedras e começam a voltar para suas casas pensando não mais naquela mulher, mas sobre a própria vida. Sobre a própria história. Jesus nos ensina que cada um de nós tem a sua própria história, tem a sua própria vida, tem os seus próprios desafios. E aí todo mundo vai embora. E aí quem vem correndo diante de Jesus? A mulher, porque ela já sabia que ela ia morrer. Então ela fica sem ação. E ela corre diante de Jesus e eu fico imaginando como deveria ser olhar nos olhos de Jesus. Então ela olha nos olhos de Jesus e Jesus faz uma outra coisa que eu acho espetacular. Jesus diz para ela, vá e não peques mais. Então o que Jesus quer dizer nessa hora para nós?
Construa uma vida nova para você. Vá! Tudo que você fez até aqui é seu. Não tem mais como mudar. São as suas experiências, seu jeito de ser, são os seus desafios. É tudo que você passou. Era a cabeça que você tinha na época. A partir de agora, corra para uma vida nova. E aí Jesus faz uma das coisas com a nossa história, que é o recomeçar. Recomeçar é o morrer e o nascer ao mesmo tempo, no mesmo segundo. É quando algo não está bom e a gente decide recomeçar. Então nós recomeçamos. Começamos de novo. E o bonito da nossa vida é que nós podemos começar e começar e começar e começar de novo. Quantas vezes forem necessárias e precisas para que você possa aprender a evoluir. Chega uma hora que o corpo também acaba e a gente recomeça. Então por que a gente não vai recomeçar num emprego novo? Num relacionamento novo? Não estou dizendo que é preciso sair do seu relacionamento, você pode recomeçar dentro do próprio relacionamento, de uma maneira diferente. O que eu estou querendo dizer é, se algo não está bom para você, você pode mudar, transformar, remodelar aquilo que você está fazendo. Aquela mulher corre para uma vida nova e todo mundo que está ali é transformado. E sai transformado. Nós podemos sair transformados. Jesus fazia essas transformações o tempo inteiro com as pessoas. Quando Jesus vai entrando em Jericó, segundo a Bíblia, Jesus esteve uma vez em Jericó. Na entrada de Jericó existia o cego Bartimeu. E quando o cego Bartimeu começa a ouvir aquele monte de barulho de gente chegando, ele pergunta: o que está acontecendo? Aí alguém diz: é o mestre que vai passar por aqui. Porque por onde Jesus passava, tinha muita gente aglomerada. O mestre vai passar por aqui. Então quando ele escuta que Jesus está passando ali perto, ele começa a gritar: Jesus, Jesus! E quando ele grita, mandam ele calar a boca. Cala a boca! Fica quieto. E quanto mais mandam ele calar a boca, mais ele grita. Mais alto ele fala. Por isso, quando alguém mandar você calar a boca na sua vida falando que o teu sonho não é para você, você grita mais alto ainda e faz as suas coisas, sabendo o que você quer. Então Jesus escuta o cego Bartimeu e pergunta: o que aquele homem está gritando? E aí explica que ele quer falar com o Senhor. Então Jesus, deixa ele vir até mim. Então aquela população vai abrindo, aquele monte de gente vai abrindo, e o cego Bartimeu vem até Jesus. E olha que interessante, Jesus viu que aquele homem era deficiente visual. Então Jesus, quando ele chega, pergunta: o que você quer? Jesus não estava vendo, mas mesmo assim Jesus pergunta o que ele quer. Porque ele poderia querer qualquer outra coisa. Aquilo para ele poderia não incomodar. Então ele diz: eu quero enxergar. E aí Jesus pergunta: você tem fé? Se você tiver fé, então você está curado. O que eu estou querendo dizer para você? Que você precisa dizer para onde você quer ir. Você precisa dizer que você quer no lugar de tudo que você não quer mais. Porque senão sua mente vai ficar patinando sempre na vida que você já tem, que você já sabe, que você já conhece e que não quer mudar. Porque você está focando sempre nos seus problemas. Jesus viu o desafio daquele homem, mas ele perguntou: o que você quer? Pergunte-se para sua mente agora: o que você quer? Pergunta aí dentro de você: o que você quer no lugar de tudo que você já tem? Já sabe? Já. Ou já, que foi forte. Já. Vou perguntar de novo: já sabe? Já. Muito bem. Muito bem. Eu já sei para onde eu quero ir. E quando você vai a primeira vez pela sua mente, ir a segunda vez é muito mais fácil, porque você já conhece o caminho. Você já vai. Eu estou tão feliz de estar aqui com vocês. Uma vez eu li num livro uma coisa bonitinha que diz assim: cada olhar que se cruza é uma alma que se reencontra. Então quando a gente olha para alguém, é uma alma que se reencontra. Cada olhar que se cruza é uma alma que se reencontra. E eu sinto que hoje nós tivemos grandes reencontros aqui, nessa tarde. Reencontros bonitos, reencontros de paz. Reencontros com pessoas que estão seguindo sempre o mesmo objetivo, né?
se conhecer, entender a própria vida. E hoje nós temos tantas coisas boas para a gente ler. Hoje o mundo está maravilhoso. A gente pega um aparelhinho desse aqui, parcela em 10 vezes no cartão de crédito. No Brasil é assim. A gente parcela em 10 vezes. Às vezes pergunta assim, aqui também? Às vezes a gente pergunta assim, dá para fazer em 12? Sem juros, né? Nós pegamos um aparelhinho desse aqui e a gente se conecta com o mundo inteiro. Você visita museus, você lê o que você quiser, você lê a Bíblia, você lê o Evangelho, você lê tudo o que você quiser. Aqui. Você chama um Uber. Gente, você entra aqui, você põe o endereço, o carro para na tua frente. Não é? Fala com o neto, manda foto, recebe vídeo. Está tudo aqui. Hoje o mundo a gente põe no bolso e vai. O conhecimento está na palma da nossa mão. Agora o que nós estamos fazendo com ele? O que eu estou fazendo com a minha vida? Com o meu conhecimento. Como eu trabalho para mim, para quem eu amo e para quem está do meu lado. Nós estamos todos interligados. Eu estou num país, vocês estão em outro. Mas na natureza não tem fronteira. Na natureza não tem rótulo. Na natureza não tem etiqueta. Quem vai lá e coloca é o ser humano. Aquele é crente, aquele é evangélico, aquele é espírita, aquele é casado, aquele é gay, aquele é não sei o quê, aquele é não sei o quê. E vamos separando as pessoas. E separando as pessoas, nós não estamos fazendo o que Jesus nos ensinou. Ame o próximo como a ti mesmo. Porque Jesus só ensinou a amar. Ele não ensinou nenhuma religião. Só ensinou a amar. E Jesus surpreende mais, não quando ele fala para amar, mas quando ele fala para perdoar. Aí sim foi um absurdo. Porque amar, tudo bem, vou amar. Mas e agora perdoar alguém que me fez alguma coisa? Porque a lei da época dizia, se alguém te fez alguma coisa, você pode devolver na mesma moeda. Olho por olho, dente por dente. E aí Gandhi dizia, se continuar assim olho por olho, dente por dente, vai acabar um mundo cego, todo mundo cego sem dente. Então faz, outro faz, outro faz, outro faz. Que vocês possam sair daqui hoje pegando uma palavra, uma frase, algo que foi só para você. Às vezes a palestra inteira não é para você. Às vezes é uma palavra que você fala, era para mim. E aí você já sai vivendo diferente, já sai olhando diferente as coisas. Você já sai enxergando de uma maneira muito melhor. Você sai olhando para dentro de você. Quer ver? Fecha os seus olhos um pouquinho. Vou fazer um exercício com vocês. Fecha os seus olhos um pouco, senta direitinho na cadeira, respira fundo. Vou fazer um exercício de respiração que é muito bom. Pode fechar os olhos, confia em mim. Eu sei que vocês me conheceram hoje, mas vocês podem confiar. Fecha os olhos, respira fundo. E eu quero que você perceba o ar que entra e sai de você. E a partir de agora, você não precisa nem pensar em nada. Eu quero apenas que você deixe o seu pensamento chegar e ir. Veja que pensamento que vem, respira. Veja que pensamento que sai e solta o ar. Tudo está no pensamento. Eu quero que você pense agora nas pessoas que você ama. Traz na sua mente as pessoas que você ama e sorri na sua alma. Olha como é gostoso pensar em quem você ama. Eu quero que você pense agora nas pessoas que amam você. Olha como é gostoso ter pessoas no mundo que nos ama. E às vezes a gente até se esquece. Então, eu quero que você sinta que aí no seu peito agora, bem no seu peito, você vai sentir um grande sol dourado. Um sol dourado bonito no seu peito. Então você respira e traz para o centro do seu peito, desse sol dourado, uma pessoa que você ama muito. A primeira que vem na sua mente, eu sei que você ama muitas, mas a primeira que vem na sua mente agora.
que de repente esteja precisando dessa luz. Respira fundo, esse sol dourado se expande, aumenta. Respira fundo, esse sol dourado aumenta ainda mais. E essa pessoa que você pensou recebe agora, onde ela estiver, esse sol dourado. Respira e abra os olhos um pouco. Abra os olhos agora, volta para cá. Vê se o seu colega abriu os olhos, senão ele dormiu, cutuca ele. Abre os olhos. Abriu os olhos? Isso que vocês fizeram nada mais é que uma meditação de 30 segundos. Não é gostoso? Então eu quero que vocês saiam daqui hoje com essa meditação. Como funciona? Respira atrás do sol dourado. Respira. Coloca a pessoa que você ama nesse sol dourado. Respira fundo de novo. Esse sol dourado aumenta. E você imagina essa pessoa recebendo essa energia de amor e luz. Não é gostoso? Então agora pode fechar os olhos. Fecha os olhos. Isso. E agora você traz de novo esse sol dourado para dentro do seu peito. Respira fundo. Mais fundo. Você ainda tem mais capacidade. Esse sol dourado vai ampliando no seu peito, toma conta do seu corpo todo. E você se lembra de que você é luz. Você se lembra de que você é bom, de que você é inteligente, de que você é bonito. Então essa luz vai ampliando ainda mais. Esse sol dourado fica do tamanho dessa sala. Você respira e lembra que você é abundante. Lembra que você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Então o sol dourado amplia, fica do tamanho dessa rua. O sol dourado seu amplia e fica do tamanho da cidade de Lisboa. A sua luz amplia ainda mais, ainda mais, ainda apura e mais. Você se lembra o quanto você é bom, bonito, próspero, bacana. E a sua luz amplia e fica do tamanho do seu país. A sua luz, a sua alma, a sua energia se expande ainda mais. E você vai pegando todos os outros países. E quanto você menos espera, a sua luz envolve todo o planeta. Então eu conto até 3 e você vai sair do planeta. E vai lá para cima, para o astral. 1, 2, 3, Você está lá em cima. E aí em cima no astral, no céu, você vê o planeta Terra bem pequenino. Bem pequenininho. E aí você se lembra que lá você tinha problema. Você se lembra que você tinha desafios. Mas aí você vê tudo tão pequenininho que tudo não passa de uma bobagem. E quando você percebe que a sua luz é grande, que você é bacana, que você pode tudo, você vê uma pessoa vindo na sua direção. Quem vem vindo na sua direção é o seu mestre. E ele vem caminhando aos poucos, vem caminhando devagar, mas você já começa a perceber que ele é o seu mestre. Então você abre um lindo sorriso. E além disso você abre os braços. Porque quem está vindo na sua direção aí nesse astral tão puro é o seu mestre. Ele chega perto de você e te abraça. Sinta o abraço de Jesus. Sinta Jesus te envolvendo, te abraçando. Você não precisa dizer nada para Ele. Ele conhece toda a sua história. Ele conhece toda a sua vida. E nesse abraço tão puro e fraterno, tão bonito e tão gostoso, que Jesus te envolve, que você se esquece tudo que você estava passando. E você se entrega num sentimento de gratidão. Você se lembra que a sua mente é uma mente de ganhador. Quem abraça Jesus nunca mais permanece o mesmo.
Sente essa energia bonita de Jesus. Aproveite esse abraço e veja se você quer agradecer alguma coisa para Ele. Respira fundo e sente esse momento. Jesus então termina o seu abraço e você se sente muito bem. Como muito tempo na sua vida você não se sentia assim. Você agradece a Ele, termina o abraço e então olha lá para baixo, para o planeta Terra. E você se lembra que você vai voltar. Porque lá estão as pessoas que você ama, as pessoas que precisam de você. Lá no planeta Terra está a sua missão. Lá no seu país, Deus confiou em você. Então você se prepara para voltar. Eu vou contar até 3, então você vai voltar para a sua cadeira. Muito melhor, muito mais disposto, muito mais alegre, muito mais envolvido, muito mais grato. 1, 2, 3, e você volta para cá, respira fundo e abre os seus olhos. Mas abre os olhos muito diferente de quando você fechou, porque você já é uma outra pessoa. Há um texto bíblico que diz assim: há um tempo para cada coisa. Há um tempo para juntar pedra, para espalhar pedra. Há um tempo para rasgar, há um tempo para remendar. Há um tempo para beijar, há um tempo para afastar aquele que você abraçou e beijou. Há um tempo para cada coisa. Eu não sei que tempo você entrou nessa casa espírita hoje, mas eu sei que você pode sair daqui num tempo muito melhor, reconstruindo a própria vida, reescrevendo a própria história, acreditando mais em si, trabalhando a tua fé, trabalhando as coisas boas, amando ainda mais sua família, trazendo para quê da vida e trazendo uma vida muito melhor para você e para todos aqueles que você tanto ama. E eu volto para o Brasil com meu coração em festa por estar aqui hoje em Portugal com vocês. Gratidão, muito obrigado por tudo. Obrigado.